Oi pessoal, hoje estou aqui para falar da minha leitura de setembro. É o livro Identidade, do T.D. Jakes. É um grande pastor aqui dos Estados Unidos. E eu li ele em inglês porque não achei traduzido para o português. Mas é uma leitura fácil, uma linguagem fácil de fazer. O primeiro contato que eu tive com o livro foi em 2022, eu encontrei na biblioteca. Comecei a ler e falei, não, mas eu quero rabiscar o livro, não vou rabiscar o da biblioteca. E aí devolvi e falei, vou comprar um pra mim. Mas isso não aconteceu até agora em 2025. Mas eu li o livro, fiz algumas anotações e vou compartilhar um pouco com vocês. Sobre o autor, ele é um grande conferencista e escritor, é um fundador da igreja, uma grande igreja, Potters, aqui em Dallas, é a sede, tem outras filiais também. E vocês já devem ter ouvido falar sobre propósito. Qual o seu propósito? Eu acho que nos últimos 5 anos, o que mais se tem falado na era da internet é sobre o propósito. Eu acho que muitos dos coaches e de quem fala sobre o propósito beberam nessa fonte aqui. O livro foi lançado em 2015 e a maioria das coisas que a gente ouve sobre o propósito, ele comenta aqui nesse livro. Então eu quero dividir aqui um pouco com vocês. Logo após a introdução, ele começa o livro com o Salmo 139. Ele cita o verso do 13 ao 16, que é aquela parte onde fala que eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso me formaste. Tu me viste antes mesmo de minha forma ter existido. É do 13 ao 16, ele usa esse texto como base. E ele fala, você tem um propósito. Você foi criado para um propósito. E aí ele diz, não foi moldado por um acidente cósmico. Não, você não é um acidente, você não é um incidente, você não é um erro. Você foi criado com um DNA próprio, porque você tem um propósito. O que ele fala aqui também, que eu achei bem legal, é que ele fala que nós somos formados de forma única. Claro que é uma linguagem tão simples e às vezes tão óbvia, mas que passa despercebido. Ele fala que fomos formados de maneira única e que existe coisas dentro de nós, segredos dentro de nós, que nós temos que descobrir, e lá estará o nosso propósito. E ele comenta aqui também no livro, é sobre como você trata o seu dia a dia, como você lida com o seu dia a dia, assim você vai demonstrar a Deus como você vai ter responsabilidade quando Deus te confiar o extraordinário. Ele usa como base a história de Eliseu e Elias. Quando Elias encontra Eliseu, Eliseu estava trabalhando na terra e fazendo um trabalho do seu dia a dia. Mas quando Elias o encontra, o propósito foi encontrado, é despertado em Eliseu, algo que ele ainda não tinha, ainda não conhecia. Mas quando há esse encontro, algo é despertado dentro dele. E ele saiu imediatamente e já foi seguir Elias e cumprir ali o seu propósito. Tem algo que eu já ouvi outra pessoa falar agora, eu não me lembro quem foi, que ele fala aqui, eu até anotei aqui traduzindo, para ficar mais fácil de expressar, que ele fala sobre nós servimos a um Deus multigeracional. Ou seja, o nosso propósito, ou nós estamos dando continuidade àquilo que é a nossa geração anterior, e a nossa geração posterior vai dar continuidade também àquilo que nós fizermos. Então, eu vou ler aqui o que ele diz, que o propósito não nos serve, nós servimos o propósito. Nós não damos comando ao propósito, ele nos comanda, porque servimos o propósito de um Deus na nossa própria geração. Ele fala também algo que é sobre nós sermos o plano de Deus
não nós sermos. Na verdade, é sobre o plano de Deus ser como um quebra-cabeça. E nós somos uma pecinha ali do quebra-cabeça. Então, nós temos que estar conectado com Deus para sabermos onde nós vamos estar. E não ficar questionando porque não cabemos em um lugar ou tentando nos moldar para caber em um lugar que não é para nós. Isso só vai nos machucar e não vamos caber. Não vamos estar ali no quebra-cabeça, no todo que é feito por Deus. Então temos que estar muito atentos a isso. É o que ele diz aqui. Algo interessante que ele fala aqui também é que para não darmos pérolas aos porcos. É o que está em Mateus 7,6, né? Porque às vezes nós estamos tão cansados. Ele fala aqui, ó, não importa quanto tempo você está cansado de carregar a semente. Ele fala muito sobre plantar a semente. E você carregar a semente. Às vezes você está tão cansado em estar carregando a semente e acaba dando a pessoas que não estão prontas para receber. Muitas pessoas desistem antes do seu momento. Ele diz aqui, numa parte aqui, que nós devemos estarmos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos estar preparados em estação, fora de estação, no tempo ou fora do tempo. E porque muitos, eles desistem pelo cansaço da espera. Aí eu até fiz a anotação aqui, que quando eu me lembro do versículo de Provérbios 13:12, que é: a esperança adiada faz adoecer o coração. E pacientemente eles estão perdendo o coração na espera. É o que ele diz aqui. Temos que tomar muito cuidado de tanto esperar a lançar a nossa semente e acaba perdendo o foco e a direção. Outra coisa que eu gostei no livro que ele menciona é sobre a preparação do solo para lançarmos a nossa semente. Ele diz assim, ó: arar ensina você a não colocar a semente em um solo que não está preparado. Arar é um processo dedicado que exige estar pronto. Arar ensina o momento de semear e colher. Ensina disciplina e foco. A preparação do solo para semear exige isso. E exige também tempo de investimento. Você tem que investir onde você vai estar lançando a sua semente, o que está dentro de você, para que você possa florescer e ainda abençoar outras pessoas. Algo que talvez seja comum acontecer, e ele menciona aqui que as pessoas passam uma vida procurando por seu propósito, mas não encontram, e termina a vida com arrependimentos, mas porque eles estavam tentando ser uma pessoa que não era. Então ele fugiu do seu propósito, estava tentando ser aquilo que não podia ser. Ele fala aqui, ó: você é a única pessoa que pode descobrir quem você deve ser. Parece bem óbvio. Aliás, as coisas que ele fala, eu falo, gente, mas isso aqui realmente, mas nós passamos despercebidos. Ele finaliza o livro dizendo assim, ó: esteja pronto. Assim que você realmente descobrir quem você é, você nunca mais vai tentar ser outra pessoa. Então, o ponto aqui é: descubra quem você é. Descubra qual é o seu propósito. É claro que é o nome do livro, né? E aqui, como anexo, também tem uma parte de um livro da filha dele. Ela conta a experiência dela de esterilidade. É bem interessante. Eu não fiz nenhuma anotação sobre isso, mas tá, fica aqui a dica. Eu passei assim, superficial, como vocês viram pelo livro, tem muito mais coisa. Ele aprofunda bem na história de Elias e Eliseu, dá vários detalhes, mas eu passei aqui só por cima e de alguns
poucos pontos que eu gostei aqui e recomendo sim. É um livro, é uma linguagem fácil e parece bem óbvia, mas é bem legal para a gente refletir. Espero que vocês tenham gostado.